coisa é certa: independente do que estamos vivendo, nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Quem precisa de Jesus nesta noite? Amém. E a gente precisa de Deus, não é só para a gente. Eu preciso de Deus para mim, mas preciso de Deus para a minha família. A minha família precisa de Deus. E eu e você temos que ter esta consciência: preciso de Deus e minha família precisa de Deus. O que você precisa de Deus nesta noite? Quem na sua família precisa de Deus nesta noite? Se você precisa de Deus, de uma bênção de Deus, de um milagre de Deus, uma palavra de Deus, eu tenho uma notícia para você: Deus está aqui e você será alcançado pela sua bênção. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Ou se no seu lar, na sua família, sua casa, alguém precisa ser alcançado por Deus, não se preocupe, acredite, clame, peça socorro, que Deus também vai socorrer alguém na sua família que precisa de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos ler Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 7. Isso. Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Diga somente uma palavra. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Podemos sentar. Queridos, por mais nobres, ricos e abastados que sejamos, nós precisamos de Deus. Até as pessoas que dizem que não creem em Deus, chega uma hora e um momento que elas clamam por Deus. Existem histórias de homens que foram ateus, ateus teóricos, ateus que escreveram teses, livros, dizendo que não acreditavam em Deus e que Deus não existe. Na hora de sua morte foi confirmado que eles clamaram por Deus, pediram misericórdia ao Senhor. A história deste centurião não é diferente. Ele é um homem que cria em Deus, acreditava em Deus, tinha uma boa reputação, não era cristão, mas ele cria em Deus e ele cria que Jesus fazia milagres, curava, operava maravilhas, e ele clamou por Jesus e clamou para que Jesus curasse o seu servo, e o seu servo foi alcançado, foi curado por Jesus Cristo. Como sucedeu essa história? Chegando Jesus em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus curou o servo do centurião. Mas como foi que aconteceu este milagre? Primeira coisa, a Bíblia diz que o centurião ouviu falar de Jesus. Versículo 3 diz: ouvindo o centurião falar de Jesus, acerca de Jesus. O X da questão aqui: por que o centurião ouviu falar de Jesus? Muitas vezes nós não sabemos falar direito a respeito de Jesus, mas com certeza o que o centurião ouviu falar de Jesus foi coisas boas, foi coisas verdadeiras. E eu, na minha imaginação, dou asas às minhas imaginações, que o centurião ouviu falar de Jesus o seguinte: olha, Jesus cura, olha, Jesus liberta as pessoas possessas de demônio, olha, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus
ressuscitou Lázaro ao quarto dia, já estava morto com 4 dias, e a Bíblia diz, Jesus chegou lá em Betânia, e ele chegou lá, e diz a Bíblia que ele mandou tirar a pedra, remover a pedra, ele deu um grito e disse: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu para fora. Olha, conta a história que Jesus passou, ia para Jerusalém, passou em Samaria, entrou em uma aldeia, 10 leprosos foram ao seu encontro, pediram socorro, misericórdia, e Jesus os curou imediatamente. Olha, Jesus estava à porta do templo, estava ensinando. Chegou um leproso e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus olhou para aquele leproso e disse: quero, seja curado. O leproso ficou curado, ficou limpo da lepra. Depois de um mês, não, imediatamente aquele leproso ficou curado. É esse Jesus que está chegando em Cafarnaum. Inclusive, centurião, Jesus mora em Cafarnaum. A casa dele é aqui. É porque ele é pastor missionário, ele é itinerante, ele faz a obra em muitos lugares e ele quase não fica aqui. Quando ele chega aqui, a aglomeração de pessoas é grande atrás de Jesus, e ele chegou nesta cidade hoje, graças a Deus. Eu quero dizer para a igreja que Jesus chegou aqui agora, e ele chegou para falar com você, e ele chegou para fazer a diferença no meu e no seu coração. Ele chegou para fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Ele chegou para virar a página de sua história. Ele chegou para mudar a sua sorte. Ele chegou para curar, chegou para batizar, chegou para renovar. Ele chegou aqui. Quem acredita, quem já está vendo ou percebendo que Jesus Cristo já chegou aqui, glória a Deus. Então diz a Bíblia que o centurião ouviu falar de Jesus Cristo. Quando nós falamos bem da igreja onde nós congregamos, nós estamos falando bem de Jesus Cristo. Quando nós contamos milagres que Deus faz na nossa vida, nós estamos falando bem de Jesus Cristo. Quando nós contamos as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, os livramentos que Ele nos dá, nós estamos falando bem de Jesus. Nós estamos pregando, estamos falando dos feitos de Jesus Cristo, nós estamos louvando a Deus. E a Bíblia diz que este homem, o centurião, ouviu falar de Jesus. E quando alguém ouve falar bem de Jesus, acontece alguma coisa nele. O que é que acontece quando alguém ouve falar bem de Jesus Cristo? Fé aparece no seu coração. Fé surge no coração de quem ouve as palavras de Deus, ouve falar bem de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que surgiu no coração daquele homem, o que apareceu no coração daquele homem após ouvir falar de Jesus? Fé. Fé em quê? Fé em Deus, fé em Jesus, fé que Jesus podia curar o seu servo que estava enfermo. Assim como Jesus fez muitos milagres em outros lugares, ele podia agora curar o seu servo que estava enfermo. Então, esse homem ouviu falar de Jesus Cristo. Nesta noite, você vai ser abençoado, porque você está cultuando a Deus. Além de estar cultuando a Deus, você está ouvindo falar nada mais, nada menos de que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos pregando a Bíblia. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. A Bíblia Sagrada, o seu tema central é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, a primeira coisa para que o milagre acontecesse na casa do centurião em Cafarnaum é que ele ouviu falar de Jesus. A história do centurião é semelhante à história da mulher Ciro-fenícia, que ouviu falar de Jesus. O evangelista Marcos diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E um dia Jesus passou naquela região, e quando Jesus passou ali naquele lugar, aquela mulher saiu de encontro a Jesus Cristo
clamou por Jesus, pediu misericórdia a Jesus, Jesus provou ela, mas diz a Bíblia que ela voltou para casa abençoada, bendito seja o Senhor, porque a sua filha foi liberta sem Jesus nem sequer ir em sua casa, mas ela correu ao encontro de Jesus Cristo. Mas uma coisa eu quero explicar, é importante ouvir. Quando eu e você ouvimos, nós aprendemos. Quando eu e você ouvimos, nós entendemos. Quando eu e você ouvimos, a nossa fé, ela aparece, ela surge. A fé vem pelo ouvir. Mas uma coisa é interessante: fé, meus amados irmãos, ou aliás, não basta só a gente escutar, não basta só ouvir, nós temos que colocar em prática aquilo que escuta. Você sabe por que tem muito crente que não é abençoado? Outros são abençoados e ele não é abençoado, porque qual é a diferença? Ele não ouve o mesmo sermão, ele não aceita o mesmo Deus, ele não serve o mesmo Deus, ele não lê a mesma Bíblia, não é a mesma Bíblia que é pregada para todos, e por que é que tem uns que não são abençoados? A diferença está justamente nisso. A maioria de nós escuta os sermões, leem a Bíblia, ouvem a mensagem de Deus, mas não colocam em prática. A diferença está em colocar a palavra em prática. A diferença está em tomarmos atitude diante daquilo que Deus fala conosco. Que nesta noite você tome atitude diante do que Deus está falando com você. O que está faltando na minha vida e na sua vida não é Bíblia, não é pregação, não é palavra de Deus. O que está faltando na minha vida e na sua vida é atitude mediante aquilo que Deus tem nos falado. Deus tem falado vai e a gente não vai. Deus tem falado fica quieto e a gente não fica quieto. Deus tem falado fica parado e a gente não fica parado. Deus tem falado vai para a esquerda e a gente não vai para a esquerda. Deus tem falado vai para a direita e a gente não vai para a direita. Aqui é onde está o X da questão, aqui é onde está o problema da maioria ou de um bom número de pessoas que vem para a igreja, congrega, canta, louva, adora, glorifica, ouve a palavra, mas não coloca em prática aquilo que Deus está te falando, aquilo que Deus está te orientando. Que nesta noite você seja um homem ou uma mulher igual a este centurião. Escute, fale, escute o que se fala sobre Deus, escute a voz de Deus, escute sobre Jesus e coloque em prática a palavra do Senhor na sua vida. Eu lhe garanto à luz da Bíblia que se você colocar em prática aquilo que Jesus tem falado ou aquilo que você tem ouvido a respeito de Jesus, certamente algo diferente vai acontecer na sua vida, porque quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, Deus age. A física diz que toda ação há uma reação. Deus fala, e se eu tenho uma ação diante daquilo que Deus fala, haverá uma reação da parte de Deus na sua vida. Bendito seja o Senhor. Então, primeiro, este homem ouviu falar de Jesus Cristo, e este homem tinha uma necessidade. Este homem precisava de um milagre. Este homem precisava de uma bênção dentro de sua casa. Ele tinha um servo, que diz a Bíblia que ele estava enfermo e moribundo. Dr. Lucas diz que ele estava enfermo e moribundo. Já o evangelista Mateus diz que ele era paralítico e estava atormentado, muito enfermo. Mas Lucas diz que ele estava enfermo, moribundo. Aí vem a segunda questão. Primeiro ele ouviu falar de Jesus, mas não basta só, é um princípio, não basta só ouvir falar de Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que agir mediante aquilo que acreditamos. Acreditamos em Deus, acreditamos na sua palavra. Ouvindo o centurião falar de Jesus e que ele havia chegado na cidade, ele disse: então, se Jesus cura, se Jesus liberta, se Jesus ressuscita mortos e ele chegou na minha cidade, eu vou aproveitar agora e vou mandar chamar Jesus Cristo. Ele faz a segunda coisa. Primeiro, ele ouviu falar de Jesus. Segundo, ele manda chamar Jesus Cristo. Este homem, o centurião, ele era um homem que se relacionava muito bem. Ele era um militar, era um centurião, um homem que comandava 100 soldados. Ele morava na cidade de Cafarnaum.
ele era um homem religioso, porque diz a Bíblia que inclusive ele construiu a sinagoga. Ele tinha certas posses, ele construiu a sinagoga ali na sua cidade. Então ele tinha um bom relacionamento, inclusive com as autoridades eclesiásticas. Ele era uma autoridade militar e ele não era fechado, ele se relacionava muito bem com a sociedade e com as autoridades, inclusive eclesiásticas. E a Bíblia diz que ele tinha um bom entrosamento, um bom relacionamento com os fariseus, as autoridades eclesiásticas. Sabendo ele, pois a Bíblia diz que ele ouvira falar de Jesus, ouvindo ele falar de Jesus, ele chega até os fariseus e diz: faz um favor para mim, pode pedir, fique à vontade, o que é que o senhor quer? Estou ouvindo falar que Jesus chegou aqui na nossa cidade, em Cafarnaum. Faça um favor, vão vocês ao encontro de Jesus e peça para ele vir até a minha casa e curar o meu servo moribundo que está enfermo. Com certeza nós iremos. Aqueles fariseus foram ao encontro de Jesus Cristo. Tem muita gente que critica as pessoas que pedem oração, mas não é errado pedir oração. Tem muitas pessoas que não entendem, quando a gente pede oração para os outros, na realidade nós estamos demonstrando uma necessidade. Segundo, quando nós pedimos oração para outras pessoas, nós acreditamos que aquela pessoa, ela ora e a coisa acontece. E nós primeiro acreditamos que Deus ouve a oração, tanto minha como daquela pessoa. Então, este homem pediu para que os fariseus intercedessem a Jesus pelo seu servo, que estava enfermo, moribundo. Este homem aqui demonstra uma boa qualidade. Ele era um patrão, ele era um senhor que cuidava bem dos seus servos. Ele era um patrão que cuidava bem dos seus servos. E a Bíblia diz que aqueles fariseus, a pedido do centurião, saíram e foram de encontro a Jesus Cristo. A melhor coisa que um homem e uma mulher faz é ir de encontro a Jesus Cristo. Vim ao encontro de Jesus Cristo. Nesta noite você veio no lugar certo. Você veio ao encontro de Jesus Cristo. E eu quero te dizer que Jesus está aqui, e Ele não só está aqui, Ele vai receber seu culto, seu louvor, sua adoração, e Ele vai ouvir o seu pedido, Ele vai te atender e Ele vai abençoar. Quem acredita assim? Glória a Deus. E a Bíblia diz que os fariseus chegaram e disseram: Mestre, Senhor Jesus, existe aqui na nossa cidade um centurião, um homem nobre, um homem importante, um homem caridoso, um homem bondoso, inclusive construiu a nossa sinagoga, mas tem um problema. Qual é o problema? É que o servo dele está enfermo, e ele nos pediu para que viéssemos até o Senhor, para que o Senhor vá na casa dele e cure o seu servo. Muito bem, então vamos. Jesus foi com os fariseus. E a Bíblia diz que, indo Jesus com os fariseus, seus discípulos, e a multidão que estava cercando já Jesus, quando ele adentrou a cidade, a Bíblia diz que ele vai andando. Chegando perto da casa do centurião, acontece a terceira coisa. Qual é a terceira coisa? Aquele centurião demonstra a sua humildade e a sua fé. De que maneira? Ele tem alguns amigos que estão na sua casa. Ele era um homem que recebia muitas visitas. Quando ele percebe que vem a multidão, claro, ele vê os fariseus, vê que Jesus vem no meio deles, ele pede para os seus amigos: faça um favor para mim, vá até onde está Jesus e diga para ele que não venha entrar na minha casa, que não entre na minha casa, porque eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Diga para ele que eu entendo de autoridade, pois eu também sou autoridade. Tem um homem sobre a minha autoridade. Diga a este: vai, ele vai. Diga a este: vem, ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Mas eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Inclusive, eu não fui até o encontro dele porque eu me acho indigno de ir até o seu encontro. Nós vemos na vida deste homem, ele era um homem importante da sociedade. Ele era um homem nobre. Ele era um homem, inclusive, amigo de religiosos, amigo de pastores, amigo de fariseus, líderes religiosos. Mas mesmo assim, este homem tinha uma coisa, que é aquilo que eu e você temos que ter: reconhecer o que realmente somos diante de Deus. Nós somos indignos das bênçãos, das vitórias, da salvação. Nossa salvação, ela é de graça, nós não merecemos a salvação. E este homem disse: eu não sou digno de que
que entre debaixo do meu telhado. Ele estava aqui se humilhando, ele estava aqui na realidade reconhecendo sua indignidade. É semelhante à oração do publicano e do fariseu. A parábola do publicano e fariseu diz que os dois entraram no templo para orar. O fariseu orou e disse: Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, como os pecadores, eu não sou igual este publicano. E outra coisa, eu sou um crente fiel, eu venho para o templo, eu oro, eu me consagro, jejum 2 vezes ao dia, por semana, dou o dízimo de tudo na minha vida, faço isso e faço aquilo. E diz a Bíblia que ele concluiu sua oração. Depois o publicano chegou no templo, não quis nem chegar perto do altar, e diz a Bíblia que ele orou da seguinte maneira: Deus, olhe para mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi assim que ele orou. E diz a Bíblia que Jesus, na conclusão de sua parábola, que é o X da questão aqui, ele disse assim: digo-vos que este sim, este publicano que se humilhou, que disse que não é digno de nem chegar perto do altar, e que pediu misericórdia, este desceu justificado. Esse centurião está fazendo uma coisa semelhante a este publicano. Ele diz a Bíblia que Jesus ouviu as palavras que os amigos do centurião trouxeram para falar em nome do centurião. Quando o centurião, ou aliás, quando Jesus escuta estas palavras, Jesus poderia muito bem ter dito assim: não estou entendendo nada. Chego na cidade de Cafarnaum, vem uma grande multidão. Chego na cidade de Cafarnaum, aparecem os fariseus pedindo para eu ir na casa do centurião para curá-lo. E no meio do caminho, ele manda falar que eu não devo entrar na casa dele porque ele não se acha digno. Na realidade, Jesus não pensou assim e nem falou assim. Jesus estava diante de uma grande multidão, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus olhou para a multidão, e diz a Bíblia que Jesus ficou maravilhado com a atitude daquele homem. Jesus ficou maravilhado com a sua fé. Muitas vezes nossas atitudes nos desaprovam, e muitas vezes nossas atitudes para os homens são reprovadas, mas muitas vezes as minhas atitudes e as suas atitudes, que são desaprovadas, reprovadas pelos homens, são aprovadas por Jesus Cristo. Quantas vezes Deus já não falou comigo quando muitas pessoas me reprovavam? Quantas vezes quando eu pastoreava, eu era desaprovado às vezes por um grupinho na igreja? Não é assim que se faz. Quantas vezes, mas Deus vinha e falava comigo: tenho me agradado de ti, meu servo. Quantas vezes você foi desaprovado, mas Deus chegou e disse: eu tenho te aprovado, eu tenho gostado da maneira como você tem agido. Então este centurião, ele não foi desaprovado por Jesus. Ele não era crente, não era cristão, não congregava, apesar que ele era visitante da sinagoga. Se ele ajudou a construir a sinagoga, ele era visitante. Mas não basta só ser visitante, não basta só vir na igreja. Nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade. Independente se você é fraco ou é forte, siga a Jesus com interesse de coração, que Ele vai completar a obra no seu coração. Jesus não faz a obra pela metade. Quem faz as coisas pela metade é eu, e muitas vezes é você também. Nós aqui começamos uma obra e não terminamos. Nós aqui damos um sim para Jesus, lá na frente a gente diz não, mas Jesus não. Se Ele disse sim, é sim, aleluia. Se Ele diz não, é não. E nesta noite Deus te trouxe aqui para falar com você. Deus te ama, tem um propósito na tua vida, tem um mistério, tem um ministério. Você ainda é que não quis abraçar de verdade Jesus Cristo, porque Ele tem poder de te curar, como curou o servo do centurião. Ele tem poder de libertar a sua vida, Ele tem poder de mudar a sua história. Tem ou não tem? Pode ou não pode? Tem e pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi as palavras de Paulo, que possa ser a minha e a sua. Então diz a Bíblia que Jesus ficou maravilhado com a atitude do centurião. Jesus ficou maravilhado. Depois de Jesus ficar maravilhado, a Bíblia diz que Jesus aprovou a fé, elogiou a fé do centurião. De que maneira? Versículo 9: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, do centurião, e voltando-se para a multidão que o cercava,
que o seguia, ele disse as seguintes palavras: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Senhoras e senhores, Jesus virou-se. Senhoras e senhores, eu quero dizer para vocês o seguinte: nem na nação de Israel, nem na congregação de Israel, nem na minha igreja, nem no meio dos meus obreiros, eu quero vos dizer uma coisa, que eu encontrei fé igual a deste centurião. O que é isso, Jesus? O senhor agora está brincando conosco. É verdade. Nem na nação de Israel, nem no meio destes meus seguidores, no meio dos meus obreiros, Pedro, Tiago e João, eu encontrei tamanha fé. Jesus estava aqui reconhecendo a fé daquele homem, a fé que você deposita em Deus, tem em Deus, ela não é em vão, ela é reconhecida. E o interessante é que muitas vezes nós achamos que não temos fé, e nós temos fé, ela está lá dentro, aleluia. E o sentido mais claro de fé é ação. Jesus reconheceu a fé deste homem porque ele agiu, ele pediu socorro para Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. E Jesus admirou-se, Jesus reconheceu a fé deste homem. E sabe o que aconteceu? Jesus não disse só para aquele homem assim no ouvido: olha, você é um homem de fé. Não, nem lá ele estava, só Mateus disse que estava, mas Lucas diz que foram os seus amigos que foram avisar para ele. E diz a Bíblia que Jesus não só deu um recadinho, Jesus falou diante de toda a multidão. Jesus o elogiou, Jesus o reconheceu, Jesus o aprovou diante de toda a multidão. Eu aprendo uma coisa aqui: tem gente que tem vergonha de ser elogiado, tem gente que não gosta de ser elogiado, tem gente que não gosta de elogiar. Tem gente desse tipo, mas Jesus nos mostra uma coisa muito interessante aqui. Ele elogiou, ele reconheceu a fé daquele homem, e ele reconheceu diante de todos. Eu quero dizer para você que se encontra aqui nesta noite, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te exaltar, e que Deus vai te honrar diante de todos. Aleluia! Dentro de sua casa, Deus vai te honrar. Todos na sua casa vão reconhecer que Deus é na sua vida. Aleluia! Deus vai te reconhecer lá no seu trabalho. Você vai ser honrado no seu trabalho. Deus vai te reconhecer lá na igreja onde você congrega. Grande ou pequena que ela seja, você será honrado lá na sua cidade. Deus vai te reconhecer no meio de multidão. Deus vai te abençoar no meio dos grandes. Bendito seja o Senhor. Deus vai fazer você assentar-se. Bendito seja o Senhor no meio dos príncipes. A fé deste homem foi reconhecida, e a Bíblia diz que este homem alcançou a bênção, alcançou a vitória, pois depois de Jesus ouvir tudo que falou a respeito dele, e ele ainda disse assim: olha, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga somente uma palavra. É por isso mesmo que eu estou admirado com a fé deste homem. Ele acredita tanto em mim, ele crê tanto no meu poder, que para ele uma palavra é suficiente para o seu criado ser sarado. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Nesta noite não será suficiente não será necessário muitas palavras. Nesta noite somente uma palavra e o seu problema será resolvido. Somente uma palavra, não minha, mas de Jesus Cristo, será o suficiente para você sair daqui abastecido, abastecida, abençoado, curado, renovado, restaurado. Somente uma palavra e o meu criado sarará. Se ele disse que somente uma palavra é o suficiente, então vamos embora. Jesus virou-se e foi embora para sua casa, pois ele morava em Cafarnaum. E diz a Bíblia que os servos voltaram para a casa do centurião. Chegando lá, sabe o que aconteceu? A bênção de Deus já havia chegado. A bênção de Jesus Cristo. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Quando Jesus na realidade disse assim: olha, nem em Israel encontrei tanta fé, na realidade Jesus já estava dizendo assim: somente uma palavra eu estou dizendo, eu nunca encontrei tanta fé. Então conforme tu pediste seja feito. Só uma palavra e o criado dele foi curado. Bendito seja o Senhor. O criado dele, do centurião, foi sarado, curado, libertado daquela enfermidade
enfermidade que o perturbava. Queridos irmãos, quando os servos ou os amigos do centurião chegou na casa do centurião, diz a Bíblia, sabe o que? Que aquele servo estava sarado, estava curado. Você fez um sacrifício tremendo de vir de sua casa até aqui. Fez nada, é pertinho, né? Você fez um sacrifício. Você saiu de sua casa e veio para a casa de Deus. Você veio buscar Jesus. Quem veio buscar Jesus aqui hoje? Aleluia. Viemos juntos aqui buscar o Rei da Glória, Jesus Cristo, sua palavra, seu amor, comunhão, intimidade, aleluia, a bênção, a vitória, pois você vai buscar. Porém, na sua casa existe alguém que está precisando de Deus. Quem tem alguém em casa que precisa de Deus? Eu tenho. Minha esposa, minhas filhas precisam de Deus. Quem precisa de cura, de libertação na casa? Tem. Pois nesta noite, assim como aconteceu com o centurião, que Jesus voltou, foi para casa, e quando os amigos do centurião e os fariseus que foram enviados por ele chegaram na casa do centurião, a Bíblia diz que o servo do centurião estava curado. Nesta noite você vai voltar para casa, mas eu quero te dizer, você não vai levar a bênção na mão, a bênção vai na sua frente. Ela vai chegar primeiro do que você, na sua casa, no seu lar. Ela vai bater a porta primeiro. Quem tiver enfermo vai dizer: meu bem já chegou, meu esposo já chegou, minha filha já chegou. Quando ela abrir a porta, não será meu bem, não será minha filha, será a bênção de Jesus Cristo adentrando o seu lar, a sua casa, porque você disse: diga somente uma palavra e será o suficiente para eu ser abençoado, minha família ser abençoada. Quem acredita assim? Aleluia! E aquele homem foi curado por Jesus Cristo. E ele foi curado a pedido do centurião, que mandou chamar Jesus. E ele foi curado porque o centurião, na realidade, exerceu a fé. Essa história aqui está simplesmente contando a história de um homem que acreditou em Jesus. A história de um homem que teve fé em Jesus Cristo. Ele teve fé que o seu servo podia ser curado por Jesus Cristo. Se você crer, se você acreditar, se você tiver fé como um grão de mostarda, sabe o que vai acontecer? Um milagre vai acontecer na sua vida. Fé é isso. Um milagre vai acontecer na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Meu sermão hoje foi curtinho. Somente uma palavra. Glória a Deus.